Para concluir a manutenção desse aparelho, vou fazer a substituição dos componentes. O integrado regulador, que é esse daqui. O integrado é esse aqui, ó, CQ0765RT. Será substituído por esse aqui, devido ao próprio fabricante, o código mudou em um ponto. Aqui, ó, temos D807AC500765RT. Ele modificou o CQ, né? Não existe aqui nesse aqui, mas é o mesmo integrado, tá? Então você pode, de repente, se encontrar na aquisição dele, pode comprar, que é ele mesmo. Podendo seguir diante da dimensão dos terminais, ó, é a mesma proporção, tá? É a mesma proporção de extensão, ó, 2 para frente e 3 para trás, que seria esse daqui, tá? Então, eu agora vou fazer a colocação dele. Recomendo que tire a pasta térmica antiga, limpe completamente e aplique uma nova. O custo será muito mais barato que deixar essa antiga, tá? Deixando ele limpo completamente. Agora eu vou aplicar a pasta térmica. Pronto, está aplicado aqui. Agora eu vou fixar o componente e dar seguimento à manutenção. Nesse procedimento que eu vou efetuar, eu irei fazer os testes de tensões para ver se o capacitor, depois de substituir esse componente, há algum acúmulo de tensão no capacitor ou o segmento fica normal para eu pegar, efetuar outras manutenções do aparelho, já que eu havia observado isso. Só que eu já havia feito um teste nesse aparelho antes e li um pouco o seu esquema. Ele depende de uma coisa que os outros aparelhos normalmente não acontece. Quando a sua fonte é gerada, ó, já fiz a colocação, só fazer uma limpezinha, só para ficar com um detalhe a mais, né? Fazer um acabamento aqui. Pronto, certinho? Então eu vou colocar esse integrado, mas sabendo que o resultado, vocês recordam-se dos capacitores que eu havia demonstrado para vocês da etapa horizontal, né? Ó, a parte de baixo dele aqui existe um vazamento de elétron, tanto de um como do outro aqui, tá? A parte superior de inflado, muito pouco parecido o inflado dele aqui, mas ainda uma presença, tá? O de elétron foi mais presencial nesse ponto. Então eu vou colocar o integrado e depois de colocá-lo eu vou fazer um teste de tensão para ver se há acúmulo de tensão no capacitor e também irei verificar se existe tensão na etapa horizontal. Muitas vezes é necessário uma ferramenta extra para pegar você fazer a colocação do componente. Então eu utilizo uma pinça para guiar os terminais. E assim haver fixação do componente. Pronto, dessa parte já está ok. Da parte inferior, deixa eu colocar ele aqui no ponto que podemos visualizar. A parte inferior, já os terminais colocados aqui, tá? Podemos observar os terminais certos, todos eles, o dissipador. Agora irei fazer a fixação e depois fazer o teste de tensão. Sempre recomendo, antes de você fazer a colocação de um componente, fazer a limpeza da placa. Eu já havia efetuado essa limpeza. Seria só para evitar gorduras, porque o aparelho fica parado um pouco e poeira pode se juntar. Então, quando você for efetuar a solda, pode ocorrer que essa poeira fique por baixo da solda. No futuro pode criar mau contato. Então, por isso que eu recomendo fazer a limpeza, tá? Efetuada a solda corretamente, vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom.
Foi esse ponto aqui que eu efetuei a solda. Agora eu só vou fazer uma limpeza nos terminais só com o thinner, só para tirar a pasta mesmo, aquela pasta que fica sobrando, só para evitar problemas futuros. Então, efetuada a limpeza, agora o próximo passo será o teste de intenção. O que acontece? Eu vou ter que afastar um pouco a filmadora, o zoom, para mostrar os pontos. Os pontos de teste serão sobre o capacitor principal, tá? Atenção, sobre o capacitor principal, e também irei efetuar um teste no mais B aqui, 120 volts aqui, observar se essa tensão está chegando aqui. Podem observar que os dois capacitores estão sacados. Eu sei o resultado que ocorrerá aqui, mas eu tenho que demonstrar esse teste para vocês entenderem, muitas vezes, não ficarem perdidos na avaliação, tá certo? Então vou afastar um pouco a filmadora, até esse ponto, para colocar o multímetro numa posição que facilite a visualização do teste. Então, como o primeiro teste será sobre o capacitor, então eu vou deixar o multímetro nessa posição e depois irei posicionar o multímetro no outro sentido para observar o mais B. Tá? Então aqui é o positivo, aqui é o negativo, e eu terei que ter uma tensão nominal real do capacitor e depois irei observar. Eu estou optando pelo 500 volts, tá? DCV do multímetro. Agora eu vou utilizar a minha lâmpada em série para fazer o teste desse aparelho. Depois eu irei mostrar a reação da lâmpada em série diante do aparelho ligado, tá? Com a fonte, alguns pontos assim destacados. Então vamos agora ligar. Eu quero verificar se o capacitor está acumulando tensão. Primeiro vou verificar se está chegando tensão sobre ele. Eu já observo, escuto, se pegar silenciar, eu começo a escutar um pequeno piado, coisa que não acontecia na fonte anterior. Acredito que não dê para ouvir tanto, mas deixa eu aproximar um pouco o microfone. É um pequeno corte, parece uns pequenos cortes que acontecem, tá? Eu agora vou fazer o teste e depois da tensão do capacitor. Então eu tenho 308 volts, 306 volts ali apontados ali. Agora eu vou pegar, colocar, deixa eu ver aqui isso. Agora eu vou pegar, desligar a tomada, o pino da tomada, desconectei. O piado já sumiu, não tá mais, a fonte não está apresentando mais piado, mas o capacitor ainda está acumulando tensão. Então há um procedimento, ou a fonte eu errei o diagnóstico em relação ao CI, ou então essa fonte ela é dependente de outro elemento aqui do circuito para oscilar. Então agora eu vou fazer um teste de tensão no mais B dessa fonte para vocês observarem se há alguma diferença. Coisa que antes você não tinha essa tensão. Agora vamos ver se essa tensão aparece, tá? Então vamos para o próximo bloco, que é a tensão do mais B no playback. Para demonstrar para vocês aqui a área que irei fazer a avaliação, será esta daqui, aonde aqui é o transformador horizontal ou playback, tá? Aqui eu isolei já o terminal dele da placa, então o mais B está isolado. Isso normalmente eu efetuo para quê? Para ter a tensão da fonte nominal neste ponto. Em vez de medir lá na saída da fonte, irei medir direto aonde a fonte gera a sua tensão. Então é nesse ponto aqui que eu vou aplicar a medida do multímetro. Vou ter que afastar de novo a câmera, porque não tem como demonstrar o multímetro simultaneamente com a medida aqui, tá certo? Esse ponto aqui. Então vamos à medida com o multímetro digital na mesma escala que eu utilizei para o capacitor, tá? Deixa eu botar mais a câmera um pouquinho mais posicionada aqui. Pronto. Nesse ponto, vou agora conectar a tomada, normalmente, como eu efetuei do outro jeito. Observa o mesmo ruído que houve antes. O negativo eu vou utilizar o do transformador. Aí por que eu vou utilizar o negativo do transformador aqui? Vocês observando esse detalhe aqui, ó, essa fita aqui, que tem em volta, muitos não sabem o que simboliza essa fita ou essas fitas nas placas. Essa fita aqui está isolando o negativo do transformador
do transformador horizontal da etapa da fonte. O negativo do capacitor não é o mesmo negativo do transformador horizontal. Então, nesse ponto aqui, eu vou observar sempre para vocês, sempre que eu houver esse detalhe, sempre irei explicar o porquê. Então, se eu aproveitar o negativo do capacitor para medir o mais B aqui, eu não vou obter o resultado corretamente. Agora eu terei que utilizar o negativo do próprio transformador. Tá certo? Então vamos lá. Então, para obter a tensão, pego o negativo do transformador. E vocês observar, lembrando que na medida anterior não tinha nenhuma tensão apresentando no mais B. Agora aqui, ó, ela fica variando. Devido àquele pulso que está acontecendo, então a fonte ela está tentando oscilar, mas não está conseguindo. Eu observando no próprio esquema, detectei que os capacitores de filtro, aqueles capacitores que estavam estourados, que seriam esses capacitores aqui, eles têm conexão com a etapa secundária da fonte. Então, com certeza, recolocando-os no lugar, eu irei obter a tensão nominal da fonte. E depois prestem atenção em outro detalhe. Eu vou aplicar aqui o capacitor, colocar o capacitor no lugar e depois retornarei para fazer a mesma medida, tá certo? Um detalhe, lembrando a todos que quando eu desconectar o pino, aqui o pino da tomada, eu tenho o capacitor acumulado tensão. Vocês recordam disso, né? Vou colocar aqui de novo, só para mostrar isso. Aqui o capacitor está acumulado a tensão. Certo? Então é um perigo você pegar e manusear com a placa, meter a mão na placa em qualquer ponto aqui e levar o choque. Então, aquele descarregador que já me acompanha há muito tempo, em vários vídeos, está aqui para executar a sua atividade. Alguns perguntam para mim o valor desse resistor que eu boto no LED aqui, né? Aproximadamente 1K de 2 watts acima já seria um resistor suficiente para descarregar esses capacitores, porque a tensão deles são muito altas, tá? Esse daqui é um descarregador onde foi feito o positivo e o negativo. Mas tem um outro projeto que depois irei colocar no SkyDrive que terá ele não terá positivo e negativo, tanto faz um sentido um e o outro, vai poder colocar normalmente na placa que vai descarregar normalmente, tá? Esse não, esse já tem posição. Então só esse detalhe que eu tenho também sempre notificar o aluno, que muitos falam, professor, não consegui descarregar, mas foi devido à posição. Agora está descarregado completamente, então posso manusear com a placa. Os capacitores novos estão aqui, tá? Aqui você pode observar embaixo deles completamente limpo, em comparação aos antigos que estão com o dieletro vazado. Então vou dar só um pequeno corte no vídeo para poder fazer a solda e depois retornar aqui as medidas. Efetuada a colocação dos capacitores, que já estão aqui no local, eu vou fazer a mesma medida de novo, na etapa do mais B, para observar se existe alguma diferença. Olha, se vocês observarem, aqui eu tenho 166 volts. A tensão nominal dessa fonte aqui registra 120 volts. Mas como esses capacitores que eu coloquei agora, dois de 100 microfarads por 160 volts, estão na etapa secundária dessa fonte, com certeza eles fazem parte de uma tensão de pico. Esse extra aqui, 46 volts a mais, provavelmente faz parte de uma tensão de pico desse capacitor. Eu vou agora colocar a fonte para armar, tá? Ligar completamente esse televisor e observar se existe algum detalhe em relação a essa queda de tensão, tá certo? Vou pegar e desconectar a tomada aqui, outro detalhe, vou desconectar a tomada e vamos ver se o capacitor principal descarregou. Então vamos lá ao detalhe do capacitor principal também. Olha só, a tensão dele desceu a tensão nominal de descarga, tá vendo? Então está completamente funcional a fonte aqui. Então há uma parte secundária dessa fonte que há uma necessidade dos componentes, com certeza, para fazer a oscilação. Algumas fontes não, elas já alimentam direto o mais B, sem depender de outro circuito para fazer a sua oscilação. A oscilação começa na parte primária, vou fazendo o transformador chopper fazer a oscilação e depois passa só a alimentar o circuito. E aqui não, aqui dependeu da etapa de 2 capacitores de filtro para fazer ainda mais o funcionamento dela, fazer a oscilação correta dela.
tá? Agora eu vou conectar o transformador horizontal. Agora eu conectei o pino do playback, tá? Que estava desconectado, e vamos ver se a tensão modificou alguma coisa com esse pino conectado. Então, se tiver que modificar, vamos ver agora. Não, permaneceu a mesma tensão, 166 volts. Agora vamos acionar esse circuito desse aparelho para observar. Para eu ter essa certeza de funcionamento, eu tenho que conectar a lâmpada em série e eu vou ligar mais 3 lâmpadas dela. Observem que você talvez dê para observar aí um clarão intenso. Quando essas lâmpadas em série começarem a ser consumidas, ela vai aparecer um clarão intenso, devido ao consumo da própria televisão. Houve uma amarelada aqui, ó, podem ver, observar, e elas acabaram de... Ó, deixa eu demonstrar para vocês ali o que está acontecendo lá. Isso não é um curto-circuito. Devido ao aparelho consumir, então ele vai pegar, exigir mais potência das lâmpadas. Então eu vou conectar uma outra lâmpada. Vou religá-la. E agora ela vai acionar normalmente, tá? Onde as lâmpadas eu peguei e conectei. Por isso que eu falo que a lâmpada em série ela é necessária. Deixa eu tirar isso daqui. Tá meio bagunçado na parte, na verdade não é para apresentar isso aqui agora. Mas, olha lá, as lâmpadas estão apagadas, tá? Então agora daqui a pouquinho eu mostro elas completamente. Então a intenção minha agora é pegar e mostrar a tensão aqui da fonte, se ela ficou regularizada diante agora o aparelho consumido. Depois eu vou mostrar a imagem do aparelho, tudo normal, como eu sempre efetuo. Está aproveitando negativo e a tensão nominal está aqui. A tensão da fonte está aqui. Esse consumo provavelmente pode ser derivado porque está ligado à série, tá? Mas aqui, ó, vocês podem ver que estabiliza entre a tensão nominal e uma queda muito pequena, e uma variação muito pequena diante da variação da fonte, tá? Então agora o procedimento meu será fazer os testes básicos da televisão, observar a imagem, observar todos os detalhes, mas o primeiro passo, que foi acioná-la, já foi executado. Lembrando a vocês, substituição do integrado, que não deixava a fonte oscilar. Depois observei visivelmente sobre a parte superior dos capacitores estavam um pouco inflados, então eu te retirei, aonde constatei que sua parte inferior estava com o dieletro vazado. E nesse ponto aqui, quando eu fiz a colocação do integrado novo, a fonte tentou disparar, mas não oscilou por completo. Por quê? Porque os dois capacitores faziam parte da fonte secundária. Uma terceira observação foi a tensão de pico que foi gerada, que normalmente não gera uma tensão de pico diante de fonte secundária, não existe uma tensão de pico, mas provavelmente devido à modificação de alguns circuitos eletrônicos, eles alteram o circuito diante para suprir uma deflexão horizontal, coisa que antes não tinha nos televisores anteriores. Esse é uma televisão de tela plana, depois irei mostrar. E nesses patamares, os capacitores faziam parte da etapa da fonte secundária. Sem eles, a fonte não disparava. Agora eu vou demonstrar a imagem para vocês, tá? Os testes básicos de tensão já foram feitos, agora eu irei demonstrar o televisor funcional. Aqui temos a programação passando, tá? Onde vocês podem observar que ela está atuando normalmente, tá? Em questão de mudança de canal, em questão do painel está funcional, então a televisão ela está em perfeito estado. Deixa eu ver o que eu posso obter aqui. Certo? Então aqui está finalizando a parte de manutenção desse televisor. Agora vou partir para demonstrar para vocês a reação da lâmpada em série, tá certo? Diante da primeira lâmpada e depois das lâmpadas que ficam adjacentes a ela, e demonstrar aquele efeito que aconteceu quando eu liguei as lâmpadas em quantidade menor em relação à potência da televisão. E depois finaliza esse ponto de manutenção do televisor Samsung, tá?
Então vamos agora, o modelo desse aparelho, já comentei no início, é o CL21Z50MQ, que chegou inoperante a esse laboratório.